certeza da certeza de um futuro melhor. E aí, galera do sétimo ano, tudo tranquilo, sétimo ano E? Tudo tranquilo, sétimo ano F? Estamos aqui para mais uma super aula de história, professor Cristiano na área, mais uma vez aqui junto com vocês. E hoje nós vamos iniciar a apostila nova. Que delícia! Aquele cheirinho gostoso de coisa nova. Você vai pegar aí a sua apostila e nós vamos juntos iniciarmos uma nova unidade. E é o seguinte, nós vamos falar agora sobre o renascimento comercial e urbano. Só que é o seguinte, galera, aqui é uma sequência. Você precisa ter em mente tudo aquilo que nós conversamos, tudo aquilo que nós aprendemos no primeiro trimestre. Tá fresquinho aí na sua mente? Eu vou relembrar algumas coisas para vocês, certo? Olha só, tudo isso que a gente vai estar discutindo aqui está nas páginas 3 e 4 da sua apostila. Então é importante, é muito importante, é sua tarefa você fazer isso. Você tem que ter isso muito claro. Leia, grife, destaque a página 3 e a página 4 da sua apostila. Para que, caso você tenha alguma dúvida, você me pergunte, você me questione. Tranquilo? Posso contar então com a sua responsabilidade. Você vai fazer isso, página 3 e página 4. E eu vou dar algumas diretrizes aqui para você então. Vamos lá? Olha só, galera. Eu quero começar, eu preciso que você relembre aquele conceito que nós aprendemos logo no início ali do ano, quando eu comecei a falar com vocês sobre a Idade Média. Eu disse o seguinte: a Idade Média nós vamos dividir em dois períodos. Alta Idade Média, certo? E a Baixa Idade Média. Sendo que a Alta Idade Média vai do século V até o século X e a Baixa Idade Média do século X até o século XV. Perfazendo aí todo o período da Idade Média, do século V ao século XV. Né? Alta Idade Média, Baixa Idade Média, século V ao X, século X ao XV. Você não pode esquecer isso aí, tranquilo? E olha só, a Alta Idade Média é aquele período de formação do feudalismo. Então, o que aconteceu lá na Alta Idade Média? As invasões bárbaras aconteceram, o Império Romano se desfez, o Império Romano do Ocidente. E aí, aqueles povos bárbaros que estavam invadindo ali, que eram chamados de bárbaros pelos romanos, porque eram estrangeiros, tinham uma cultura diferente. Esses povos, a cultura desses povos germânicos, desses povos bárbaros, foi se fundindo com a cultura dos povos romanos. E tudo isso aí, junto com aquela religião cristã que está se espalhando neste período na Europa Ocidental, vai dar origem ao que nós conhecemos como Idade Média. Você se lembra? Foi um período aqui, esse período de formação do feudalismo, um período de êxodo urbano, ou seja, as pessoas saíam da cidade e iam para o campo, e ali os feudos foram se estabelecendo. Lembra? O comércio praticamente desapareceu neste momento. E por conta disso, se o comércio desaparece, dinheiro não tem valor nenhum, não é verdade? Exatamente para tentar resolver essa situação é que entre os nobres foi se desenvolvendo ali aquelas relações de suzerania e vassalagem. Tudo isso aí dentro desse contexto de formação do feudalismo. Lembra da musiquinha? Feudalismo. Alta Idade Média forma o feudalismo. É isso. A Alta Idade Média é um momento de formação do feudalismo. Quais são as características básicas? Então, uma economia ruralizada, onde praticamente não existe comércio. E o poder político? Como é que fica dentro do feudalismo? Você se lembra? O poder político estava fragmentado. O rei existia, mas ele compartilhava ali o seu poder com outros nobres. Lembra disso? Porque ele distribuía as terras, né? Os feudos, e dentro de cada feudo, quem mandava de fato era o senhor feudal. Então o poder do rei ele estava limitado à sua área, ao seu feudo. Por isso nós dizemos que dentro do feudalismo o poder é fragmentado. Só que agora, pessoal, olha só,
Quando nós chegamos ali no século X, por volta do século XI, nós atingimos o auge do feudalismo. E ao mesmo tempo, começa agora um processo de fragmentação. E é isso que nós vamos estudar a partir deste momento. Essa fragmentação do feudalismo. O feudalismo, enquanto sistema, ele vai deixar de existir, dando o seu lugar a um outro sistema que começa a nascer neste momento, que é o capitalismo. O sistema que vai se desenvolver muito e vai chegar até os nossos dias, onde a economia é pautada na questão financeira, na questão do dinheiro. Lembra disso? Mas vamos tentar entender como é que se deu esse processo então? Olha só, relembrando, no século XI, aqui ó, logo depois do século X, é óbvio, né? Se é século XI é depois do século X, mas eu quero te dizer que é logo no início da Baixa Idade Média. No século XI, lembra, nós tivemos um grande crescimento populacional. Essa é uma característica marcante desse período. Lembra que o pessoal tinha medo ali? Porque o ano 1000 vai chegar, o mundo vai acabar. E o mundo não acabou. O mundo não acabou em virtude de diversos fatores, né? Melhoria nas técnicas agrícolas, então estou produzindo mais comida. O que acontece? A população começa a crescendo. Professor, que legal, que alegria, está crescendo a população. Mais ou menos, por quê? O problema é que começa a faltar terras na Europa. Lembra disso? Você se lembra? Está faltando terra em virtude deste crescimento populacional. E para os nobres isso é um problema. Porque dentro da estrutura feudal, meu querido, minha querida, meu lindo, minha linda do sétimo ano, me enrolei no R aqui, dentro da estrutura feudal, a terra é fundamental. É fundamental. Então eu começo a ter uma crise aqui. Lembra que uma das formas encontradas para tentar solucionar essa crise foram as cruzadas. Lembra disso? As cruzadas têm aquele caráter religioso, claro. Libertar Jerusalém dos infiéis, dos mouros. Tem isso aí? Até que tem. Mas por trás disso existem outros fatores. E um deles é exatamente esse fator comercial. Essa busca por mais terras que possam resolver esse problema que a Europa está vivendo neste momento. Professor, e quais são as consequências desse movimento conhecido como cruzadas? O que aconteceu depois deste movimento? O que veio depois? Quais são os resultados? Você se lembra quais são? Bom, depois das cruzadas nós temos muita coisa acontecendo. Muita coisa. Um dos aspectos que eu quero destacar é exatamente o renascimento comercial. Lembra-se que na quarta cruzada, as cidades de Gênova e Veneza, elas bancaram ali os cruzados e pediram que eles invadissem a cidade de Constantinopla, saqueassem a cidade de Constantinopla e garantissem. Na verdade não era para saquear, né? Era só para garantir ali que Constantinopla se abrisse para o comércio e para que Gênova e Veneza pudessem tirar proveito deste comércio com o Oriente. E galerinha, deu muito certo. Essas duas cidades passaram então, depois desse movimento cruzadístico, essas cidades começaram a navegar pelo mar Mediterrâneo. Elas restabeleceram este comércio no mar Mediterrâneo. E aí, esse costume, o comércio começa a renascer. Por quê? Porque durante muito tempo o comércio na Europa Ocidental ele ficou paralisado. Lembra disso? Eu falei isso várias vezes para vocês, ainda dentro de sala de aula. O comércio estava paralisado e agora ele está renascendo. E um costume, não só o comércio local, mas esse comércio também de longa distância. Olha só, essas cidades, elas iam até Constantinopla e ali elas compravam produtos que vinham do Oriente. Então elas compravam seda, um tecido ultra super power chiquetoso, um tecido diferente que não existia na Europa. Esse tecido vinha da China. Eles compravam especiarias, aquelas especiarias
pimenta, noz moscada, entre outras especiarias que eram utilizadas não apenas para dar sabor aos alimentos, mas também utilizadas de forma medicinal. E olha só, eu vou falar uma coisa para vocês, essas especiarias, elas eram bem importantes. Porque, eu não sei se vocês se lembram, eu comentei uma vez na sala de aula com vocês que eu morei um tempo lá na Inglaterra. E olha só, a carne que eles possuem lá, eu morei lá em 2006, e a carne que chegava para nós lá, a carne de boi, já não era numa qualidade tão boa. E imagina, eu estou falando em um período recente, onde nós já temos aí diversos produtos químicos para poder manter a integridade do produto, onde nós temos ali diversas formas de refrigeração, de guardar esse produto para que ele não estrague. Então, se nos dias de hoje esse alimento já chegava com um gostinho diferente, a nossa carne brasileira é muito mais saborosa. Imagina lá na Idade Média, quando não existia refrigeração, não existia nenhum tipo de conservante, como é que você acha que essa carne muitas vezes chegava? Como é que você acha que eles consumiam esses produtos? É claro, a carne não era uma coisa que se consumia todos os dias, mas não era tão fácil de você preservar essa carne, entende? Então essas especiarias, elas disfarçavam muitas vezes aquele gostinho meio podre e tornava a carne muito mais saborosa. E como eu disse, além disso, tem também o fator medicinal. Muitos desses produtos, dessas especiarias, eram utilizadas em tratamentos de saúde. E exatamente por isso, eram extremamente valiosas dentro da Europa. Então, olha só o que está acontecendo na Europa dentro deste momento. Neste momento, olha o que está acontecendo na Europa neste momento. O comércio está renascendo, está ganhando fôlego, está ganhando uma nova vida. E junto com o comércio renascendo, meus queridos, nós temos também o renascimento das cidades. As cidades começam a renascer. Por quê? Olha só, nós vamos ter neste período, vou voltar para cá agora, eu joguei um pouco para lá, um jogo para cá, e aí a gente vai levando assim desse jeito. Esse renascimento urbano, o que aconteceu? Este período ali da Baixa Idade Média é um período onde nós vamos ter um movimento contrário do que nós tivemos lá na Alta Idade Média. Na Alta Idade Média, muitas pessoas saíram das cidades e foram para o campo. Agora, o que você vai notar aqui, dentro deste período da Baixa Idade Média, é um êxodo rural. Muitas pessoas saindo do campo e indo para a cidade. E por que elas fazem isso? Bom, por diversos fatores, mas primordialmente você precisa lembrar que a vida no campo não era tão fácil. Lembra dos impostos que nós estudamos ainda dentro de sala de aula? A corvéia, a banalidade, entre outros, que o servo era obrigado a pagar? Lembra disso? Então, conforme o tempo vai passando, os servos eles vão se revoltando contra essa situação. Até porque, com o passar do tempo, tem alguns fatores que nós vamos analisar aqui ainda nessa unidade. Você vai perceber que aquela autoridade toda que a igreja tinha e legitimava aquela estrutura social feudal, ela vai desabando, ela vai desaparecendo. E aí as pessoas já não confiam mais tanto assim naquilo que a igreja dizia. Você se lembra o que a igreja dizia? A igreja dizia assim, aquela estrutura da pirâmide, lembra? Os 3 grupos, aquela estrutura havia sido designada por Deus. Então, se você nasceu dentro da nobreza, você tem a função de defender a sociedade. Você é um belator, aquele que luta, e para isso você tem que estar constantemente se preparando, treinando, fazendo os jogos de luta e tal, para o momento da guerra. Se você faz parte do clero, então a sua função é orar. A sua função é se dedicar na relação entre o secular e o sagrado. Você tem que fazer a ligação entre Deus e o homem. Agora, se você nasceu no grupo dos servos, você se lascou, para falar a verdade. A sua função social é produzir alimento para todo mundo. Então você tem que trabalhar, porque essa é a vontade de Deus. Era isso que a igreja dizia. E as pessoas de fato acreditaram nisso durante muito tempo.
Não por maldade, mas porque de fato acreditavam que é assim que o mundo funcionava. Só que a partir da Baixa Idade Média, você vai perceber que essas ideias elas passam a ser questionadas. E muitos servos agora veem na cidade uma possibilidade de melhorar de vida. Muita gente foge do feudo. Só que tem um outro aspecto também. Lembra que eu disse que a população cresceu demais? Alguns senhores feudais também, se vendo desesperados com tantos servos dentro dos seus feudos e sem poder alimentar todo mundo, gente morrendo de fome, gente se revoltando, muitos senhores feudais acabam expulsando servos de dentro do seu feudo. E para onde essa galera vai? Muitas pessoas vão para as cidades. Está percebendo? Então nós temos agora um crescimento da população urbana. E nessa época também, meus queridos, nós vamos ter aqui o surgimento dos burgos. Burgos! Professor, o que é um burgo? Um burgo, meu querido, eu fiz até um desenho aqui para ilustrar para você. Olha só, existem diversas formas para surgir um burgo. Eu vou ilustrar uma delas. Você está percebendo aqui? Um castelo. Olha que castelo bonito, que obra de arte, que coisa maravilhosa. Eu desenhei aqui um castelo. Esse castelo, ele é grande, muito grande. Você tem diversos nobres vivendo ali dentro. E esses nobres, eles têm necessidades. Eles precisam comer, eles precisam se vestir, eles precisam, enfim, de muitas coisas, não é? E aí, com o passar do tempo, à medida que o dinheiro vai ganhando valor, o comércio vai renascendo, não é? As pessoas conseguem se deslocar um pouco mais, levar produtos, estão produzindo excedente, porque como eu tenho técnicas agrícolas que são mais eficazes, eu estou produzindo mais alimento. E se eu estou produzindo mais alimento, eu posso trocar, eu posso comercializar, e assim o comércio ele vai se aquecendo novamente. Então o que acontece? Muitas pessoas começam agora a perceber aqui nesse castelo uma possibilidade de vida do lado de fora do castelo mesmo. Como assim, professor? Imagina que você sabe fazer pão. Sei lá, você é um bom padeiro. Então você se instala aqui perto e você começa agora a vender pão para atender às necessidades do castelo. E assim você instala, sei lá, não vem nada na minha... Nossa, que branco que deu. Terrível, né? Quando dá isso na prova é ruim, né? Mas vamos concentrar que vai dar certo. Você está ali um açougue. É que eu estava tentando lembrar o termo. Uma carniçaria. Você é um carniceiro, aquele que mexe com carne. Na Idade Média eles chamavam assim, carniceiro. Na língua portuguesa, óbvio, né? Carniceiro. Você instala ali um açougue próximo para atender ali, matando animais e vendendo. Você instala ali, de repente, um negócio de roupas, onde você vai produzir alguns vestidos e coisa do tipo. Então, aos poucos, ao redor do castelo, nós vamos tendo diversos produtores e comerciantes que estão ali sobrevivendo, atendendo às necessidades do castelo. E aqui você começa a formar um grupo de pessoas. E essas pessoas também têm necessidades. Então outras pessoas vão vivendo aqui mais próximo. Então quando menos se espera, muitas vezes, ao redor de um castelo, surge um burgo. E quem mora no burgo? O burguês. E o que o burguês faz? Como é que ele ganha a vida? O burguês ganha a vida com o comércio. Ganha a vida vendendo produtos. Percebeu? Dessa forma nós estamos percebendo aqui, nós estamos analisando o surgimento de um novo grupo. Um novo grupo. Porque a sociedade feudal basicamente era servo, nobreza e clero. Só que agora tem um outro grupo. O grupo que se dedica ao comércio. E onde eu encaixo esse grupo? Não encaixa. Percebe? Não encaixa. Então essa estrutura feudal ela começa a ruir. E para agravar ainda mais a situação, você vai perceber o seguinte. Alguns desses comerciantes, eles começam a ficar ricos. Ricos. Muitos, muito ricos. E alguns chegam a ficar mais ricos e poderosos do que diversos nobres. Por quê? Olha só. A riqueza, o poder do nobre vinha da terra. E muitos nobres aqui não têm mais terras, não tem terra para todo mundo. Então você tem uma burguesia que se torna cada vez mais poderosa e que não se encaixa dentro dessa sociedade feudal. Alguma coisa vai ter que mudar para poder acomodar isso aí. E tem um outro aspecto também que a sua apostila destaca, se você leu, se você não leu, você vai ler e você vai perceber ali.
a construção de catedrais. Também muitas vezes cidades surgem a partir da construção de uma catedral. Ah, só um detalhe, galera. Esse burgo, à medida que ele cresce, ele se transforma em uma nova cidade, certo? E muitas vezes também, diante da necessidade de construir igrejas cada vez maiores para atender os fiéis que estão morando nessas cidades, começa-se a edificar grandes catedrais. Só que essas catedrais demoravam muito tempo para serem construídas. 70, 80, 100, 150 anos. E o que acontecia? Muitas vezes em torno de uma catedral também surgia uma nova cidade. Você está percebendo então? As cidades elas estão agora cada vez mais ganhando fôlego. E muita gente começa a vir para a cidade. Tanto que nessa época existia um ditado alemão que dizia o seguinte: o ar da cidade liberta das amarras feudais, daquelas responsabilidades. É arriscado? É, porque afinal de contas, você não tem mais um nobre que se coloca como seu protetor. Mas vem cá, vamos combinar que essa proteção era cara pra caramba, né? Você tinha que praticamente viver para produzir coisas para o outro. Então, muitos servos acabam indo para a cidade em busca dessa liberdade, dessa libertação desses laços feudais. Você está percebendo, galera? Uma nova sociedade está surgindo nessa baixa Idade Média. E é sobre essa sociedade que nós vamos nos debruçar nas próximas aulas. Galerinha, tem alguns exercícios para você fazer, você vai fazer, e na próxima aula eu vou corrigir esses exercícios, dando continuidade aos nossos estudos sobre esse período de renascimento comercial e urbano. Eu vou te contar uma coisa, um spoiler para fechar essa aula. Esses burgueses, eles vão se tornar muito poderosos e eles vão mudar completamente a estrutura da sociedade. Aguarde, você vai ver. Beijo no seu coração e até a nossa próxima aula de história. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.